Salve, salve, alunos do N Guizoli na área, passando aqui para hoje responder a pergunta do nosso camarada aqui, ó, o José Antônio Serafim. Se liga só, ele perguntou o seguinte, cara, não entendi como é que esse caso 2, em que há refração sem desvio, respeita o princípio de Fermat. Tá, só para dar uma breve contextualizada aqui, cara, esse aqui é o contexto, tá, da dúvida do nosso camarada aqui, ó, foi do módulo B12, lá do Lições de Física. Foi esse exemplo 2 aqui, ó, Lei de Snell, exemplo 2. É bem esse desenho que tá aqui mesmo, sacou? Porque, qual que é o lance, né? A refração, então aqui já acabei de pontuar uma coisa. Muita gente confunde isso, né? Acha que a refração é o fato da luz desviar quando ela muda de meio. Mas não, a refração é simplesmente o fenômeno da mudança de meio em que a luz se propaga. Eventualmente, essa mudança de meio virá acompanhada de um desvio, mas em alguns casos não, como essa própria imagem mostra, né? Como você está vendo aqui, ó, na primeira situação aqui, ó, ela vem com o ângulo θ1, refrata, fazendo um ângulo θ2 com a normal. Mas na situação do meio, e esse aqui era o contexto da pergunta do José, a luz ela atravessa direto, né? Beleza, vamos então discutir esse caso e como que isso respeita o princípio de Fermat, cara. Vamos lá. Existe um princípio importante, que a gente chama de princípio de Fermat, e todo o comportamento da luz, cara, pode ser explicado por meio desse princípio. Enfim, tá lá nas aulas lá do Lições de Física, dá uma olhada. O lance é mais ou menos o seguinte. Se a luz quer vir aqui, ó, de A para B, talvez alguém poderia pensar o seguinte, cara, ela vem em linha reta, né? Princípio da propagação retilínea dos raios de luz, né? Isso vale para quando ela está num único meio, beleza? Por que ela não vem em linha reta, né? Qual o grande lance? O princípio de Fermat diz que ela sempre se move de modo a minimizar o tempo de percurso. Então, por exemplo, você concordaria comigo que se eu fizesse esse caminho, considerando que aqui é o ar, é o vácuo, onde a luz tem maior velocidade. Em qualquer outro meio, água, qualquer outro, a luz tem velocidade de propagação menor. Então, se eu quero minimizar o tempo, seria mais inteligente, por exemplo, um caminho mais próximo desse aqui. Vamos lá. Acompanhado de um desvio. Por que esse caminho ele é um pouco mais inteligente? Beleza? Eu batendo aqui nesse ponto intermediário C. Ele é mais inteligente pelo seguinte, lá no ar, onde eu tenho mais velocidade, eu escolho percorrer um caminho maior. Beleza? Esse caminho roxo claramente é maior do que esse pedaço aqui. Mas essa escolha é inteligente por quê? Porque eu escolhi percorrer um caminho menor aonde eu tenho menos velocidade. E onde eu tenho menos velocidade é o que mais vai punir no quesito tempo de percurso. Vai fazer aumentar muito o tempo de percurso. Então essa é mais ou menos a escolha, a gente discute isso em detalhes lá nas aulas, eu estou recapitulando aqui para a gente dar o contexto e outras pessoas também poderiam acompanhar o raciocínio. Então, enfim, o trajeto que a luz faz é mais próximo disso aqui, beleza? E a escolha basicamente é escolher percorrer uma distância maior, onde você tem mais velocidade, então você consegue fazer aquilo em menos tempo, né? E escolher percorrer uma distância menor, então esse caminho de roxo aqui, ele é menor do que, por exemplo, esse caminho vermelho, beleza? Então eu escolho percorrer uma distância menor onde eu tenho menos velocidade. E tem um ponto ótimo onde você faz isso daí e tal, para você conseguir fazer a coisa no menor tempo possível, etc e tal. Esse ponto ótimo, que minimiza o tempo de percurso, é justamente aquele ponto lá, cara, que aparece na lei de Snell. Então, ou seja, se eu traçar aqui, ó, a normal, esse ângulo, θ1 de incidência, e esse ângulozinho aqui, ó, θr de refração, eles respeitam qual lei matemática? Eles respeitam lá que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Ou seno de θr que eu coloquei ali, né? Beleza, essa aqui é a lei de Snell. Então, essa lei de Snell aqui ela é uma consequência matemática de você falar que você quer percorrer a coisa no menor tempo possível. Perfeito, perfeito, é isso. Nosso camarada, ele pegou o seguinte contexto. Vamos supor que agora que eu saio deste ponto A e eu quero chegar, deixa eu traçar aqui, ó, nesse ponto B aqui, beleza? Abaixo dele, nesse ponto B. Então vamos lá, meu camarada. Eu quero primeiro construir aqui com você, José, o seguinte. Sem fazer conta, sem falar muito de matemática, vamos pensar só na intuição. Vamos lá. Um caminho possível para você ir de A para B é simplesmente um caminho em linha reta mesmo. Eu simplesmente venho em linha reta. Então essa aqui é uma possibilidade. Concorda? Beleza. Aí você poderia dizer, tá, mas tem outras possibilidades. Tem. Eu posso, por exemplo, fazer esse caminho. Eu venho de A para C e depois eu venho de C para B. Essa é uma possibilidade. Mas você concorda que ela é pior. Nos dois aspectos, porque olha só, esse caminho aqui de preto, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Pensa nesse triângulo retângulo aqui. E a hipotenusa sempre é o maior lado de um triângulo retângulo, concorda? Então, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo percorrer uma distância maior lá no meio 1, de onde eu estou vindo, né, do ar. Beleza. Só que aqui, isso aqui também é a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Aqui o seu triângulo retângulo. Se isso também é a hipotenusa de um triângulo retângulo, significa que esse pedaço é maior do que esse outro, que é um cateto. Então esse caminho que eu destaquei ele é muito pior, porque eu percorro uma distância maior aqui e uma distância maior aqui. Então eu percorro mais distância nos dois meios, né?
Então, com certeza, ele vai levar mais tempo. Então, enfim, talvez aqui você já se convenceu, você poderia pensar em qualquer outro caminho. Você poderia pensar, pô, bicho, vamos pensar num caminho que eu faço aqui, ó. É bem próximo aqui, mas beleza. Se for bem próximo, tipo assim, continua sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Eu bato aqui e depois fecho. Então, enfim, eu escolho nos dois meios percorrer um caminho maior do que eu percorri antes. Então eu vou gastar mais tempo. Aí você pode desenhar como você quiser, cara, mas de fato você não vai conseguir de forma alguma desenhar algum caminho que seja tal que você consiga minimizar o tempo. Então nesse caso, quando você vai de A para B, esse caminho em linha reta, que você atravessa normal aqui, é onde você percorre o menor caminho, beleza? No ar e o menor caminho na água. Claro que você não quer só minimizar o caminho, você quer minimizar o tempo. Mas se eu minimizei os caminhos nos dois pedaços, o tempo é o quê? É simplesmente a distância sobre a velocidade. Se eu minimizei os caminhos, eu estou minimizando o tempo de percurso, sacou? É por isso que nesse caso, então, a luz respeita sim o princípio de Fermat. Este é o caminho de menor tempo. Como eu disse, cara, vários fenômenos ópticos, comportamento de lente e várias outras coisas você consegue justificar e entender o fenômeno inteiro só com base no princípio de Fermat, que a luz se move de modo a minimizar o caminho. E só para complementar, né, cara, já que estamos de bobeira aqui, né, a matemática também não mente. De novo, só lembrando, essa equação, cara, ela é uma consequência matemática. Dizer que a luz percorre o caminho de menor tempo ou dizer que ela sofre refração segundo essa equação matemática é a mesma coisa. São sinônimos, formas diferentes de falar a mesma coisa, tá? O significado matemático dessa equação é justamente esse. Essa equação que faz o tempo de percurso ser o menor possível. Se isso é verdade, tem que valer em particular para esse caso aqui. Então tá, vamos fazer essa conta para esse caso aí. Qual que é o ângulo que cada raio está fazendo com a normal, beleza? O ângulo de incidência que o raio incidente está fazendo com a normal, está destacado aqui, é de 90 graus. Ele está paralelo com a normal, né? A normal é esse próprio segmento aqui, né? É a direção, colocar aqui, ó, N, é a direção que é perpendicular à superfície que separa os meios. Então, ou seja, eu estou te falando que o seu θ1, ele é o quê? 0 graus. Seno de zero é zero. Então, ou seja, o lado esquerdo da sua equação zerou. O que tem que acontecer, então, com o lado direito da sua equação? Também tem que zerar. Tem que dar zero igual a zero. Para o lado direito de zerar, você sabe que N, o índice de refração, nunca é zero. Beleza? Então significa que esse cara tem que ser zero. E quando que o seno é zero? Quando o ângulo é 0 graus. Então, ou seja, acabei de provar que se o θ1 é zero, se o raio incide normal à superfície, o θ2 também tem que ser zero. Ele vai refratar, atravessar também normal à superfície. Ou seja, sem sofrer desvio. Qual é o nome desse fenômeno? Refração. A luz mudou de meio, porém sem sofrer desvio. Fechou? Espero que tenha curtido nossa reflexão aqui, José. Espero que tenha ficado claro aí para limpar a sua dúvida. Qualquer dúvida, meu irmão, só mandar lá pro nosso time de monitoria e tal. Sabe que a galera tá de segunda a sexta no tal na plataforma para poder auxiliar nos seus estudos e na sua caminhada. Tamo junto demais. Valeu, até a próxima.